Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcel Sartori e você está no Digitalizando Igrejas. E como prometido, hoje eu vou abrir aqui o meu computador e mostrar para vocês o Notion e como eu faço a gestão das informações no dia a dia na igreja. Como eu faço para ter as informações de forma rápida, precisas e em qualquer lugar. Então fica ligado no vídeo porque vai ter muita coisa legal. Então, utilizando o Notion, você pode organizar diversas áreas aí da sua igreja ou criar um painel para organizar diversas informações aí acerca de cada uma das áreas da sua igreja. Eu criei aqui e simulei de acordo com o que eu utilizo no meu dia a dia. Então, eu tenho um controle de cultos, um controle de ministérios, um controle da equipe ministerial, da equipe pastoral, um controle de secretaria lá da área da comunicação, no nosso caso, e um controle de voluntários, tá? Abrindo aqui o controle de cultos, vocês vão ver uma tabela onde eu sempre marco a data do culto, o tema da mensagem, quem foi o pastor que fez essa ministração, o texto base e o total de presentes. E talvez algumas pessoas possam perguntar assim, mas por que um total de presentes, né? Como eu posso utilizar isso? Isso é muito legal para você saber medir a saúde aí da sua igreja, se a sua igreja está em crescimento, tomar algumas decisões em relação a alguns eventos que aconteceram. Se o evento não teve muita gente, vocês podem decidir se continua ou não. Então, o número de pessoas é um fator bastante importante e a gente gosta bastante de anotar esses dados. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu poderia filtrar as informações e saber o que foi pregado nos cultos de janeiro, nos cultos de fevereiro e assim por diante. Eu tenho um controle aqui de qual pastor que fez a ministração nesse dia, qual que foi o texto base, né? Quantas pessoas estavam presentes. E aqui eu poderia utilizar diversas outras funções ou diversos outros dados para medir ou para organizar o meu culto. Eu poderia, por exemplo, colocar a escala do louvor, a escala da diaconia, quem ficou na escala, quem não ficou, se teve algum evento importante no culto, por exemplo, pessoas que aceitaram a Jesus, quantas pessoas foram. Eu poderia fazer todas essas anotações simplesmente clicando em cima aqui do título, né? Nessa caixinha, abrir. E aqui eu poderia descrever como esse culto foi. Então eu poderia colocar, por exemplo, tivemos um apelo e 3 pessoas aceitaram a Jesus. Eu poderia, por exemplo, criar aqui uma seção de coisas. Eu poderia, por exemplo, criar uma seção aqui de coisas que não deram muito certo. E aí eu poderia falar assim, a disposição das cadeiras não ficou legal. Faltou luz no painel de fotos. Por quê? Porque essas informações vão te ajudar a melhorar, obviamente, aí o culto na sua igreja. E tendo um controle individual de cada culto, você pode melhorar os seus cultos aí, corrigir algumas coisas que estão erradas, que não deram tão certo, né? E personalizar isso da forma com que você achar e julgar que seja melhor, né? Então eu poderia aqui, por exemplo, fazer a escala do louvor, colocar a lista de músicas, colocar dentro dessa página a transmissão ao vivo, e isso é bastante legal porque dentro do Notion você já consegue assistir o culto online, então isso é bastante interessante no nosso dia a dia. Outra coisa bem legal é que o Notion permite que a gente tenha relacionamentos, e com esses relacionamentos que o Notion possui, é muito legal a gente fazer esses cruzamentos de informações. Por exemplo, se eu clicar aqui no nome do pastor Carlos, eu vou ver uma página do pastor Carlos com as informações dele, por exemplo, que dia que é a data de nascimento, a data de ordenação, eu posso colocar um e-mail, um telefone, né? Eu vejo aqui, por exemplo, as mensagens que o pastor Carlos já ministrou, então se eu quiser listar todas as mensagens dele, eu consigo fazer isso por aqui, os ministérios que estão relacionados com ele,
né? Então aqui eu vejo que o pastor Carlos, nesse caso, é o pastor do grupo de louvor e do pessoal dos jovens. Então é muito bacana de você utilizar esses relacionamentos. A gente vai construir isso junto e eu vou mostrar para vocês como fazer esse relacionamento aí entre duas tabelas do Notion. Outra coisa bastante legal que a gente pode fazer aqui é um controle ministerial. Então, em controle de ministérios, eu consigo, por exemplo, ter aqui os ministérios listados, né? Crianças, diaconia, ensino, homens, inclusive colocando ali alguns emojis para ficar mais bonitinho o nosso dashboard aqui. Eu consigo ter o pastor responsável, novamente é uma ligação com a tabela lá de pastores, o líder do ministério, então eu tenho uma outra tabela com todos os líderes de ministério, tenho aqui também voluntários e eu poderia usar todos esses dados para fazer, por exemplo, uma escala de trabalho, um calendário com todas essas escalas, quem vai fazer cada função. Isso é muito legal, pessoal. Então esse controle de ministérios ele poderia ser usado até amplamente. Vou pegar aqui, por exemplo, o Ministério de Louvor. Quando eu abrir aqui a página do Louvor, eu vou ter novamente listado o pastor que é responsável, né? Deixa eu ampliar aqui essa página. A gente vai ter o pastor responsável pelo Ministério de Louvor, no caso é o pastor Carlos, o líder do ministério, que nesse caso é o Marcos, e os voluntários que fazem parte do ministério, tá? Essas informações, pessoal, você pode definir se é apenas uma pessoa, apenas uma página vinculada, ou se são várias páginas vinculadas. Isso é bastante interessante para cargos que, por exemplo, só permitem, ou para áreas que só permitem um líder, né? Geralmente, nas igrejas, a gente tem, quando a igreja é um pouco maior, geralmente um pastor cuida de cada área, mas em muitos casos, acredito que na maioria dos nossos casos, diversos pastores cuidam de diversas áreas. Então você pode limitar isso uma simples configuração. Dentro aqui da página do louvor, por exemplo, eu coloquei uma imagem, que poderia ser a imagem lá do grupo de louvor da sua igreja, um texto sobre o que é o ministério de louvor, quais são as principais funções que a gente tem dentro do ministério de louvor, e a gente pode criar aqui também outras bases de dados. Nesse caso aqui, por exemplo, eu criei uma reunião do ministério de louvor com as pessoas que estavam presentes, né, o tema, e aí eu posso pôr aqui toda a ata dessa reunião. Então, tudo isso dentro de um controle de ministérios. Eu poderia fazer isso para todos esses ministérios e cada um deles ser gerenciado pelo líder desse ministério. Então isso pode ser criado por uma pessoa, mas utilizado por diversas outras pessoas, simplesmente compartilhando o Notion aí com eles. Um outro uso bem legal é o equipe pastoral, que semelhante com os ministérios, né, a gente tem aqui, por exemplo, os pastores da nossa igreja fictícia aqui. Então, clicando aqui na pastora Cristina, eu consigo ver o título, né, porque pode ser que na equipe pastoral da igreja você tenha missionários, você tenha seminaristas que ainda não foram ordenados e assim por diante. Então você pode criar títulos diferentes, a data de nascimento, a data de ordenação, e-mail, dados pessoais, tudo aquilo que você julgar necessário para encontrar alguma informação acerca de alguma pessoa ou centralizar as informações dessa pessoa. Eu posso pôr uma foto aí da pastora Cristina, os ministérios que estão atribuídos a ela, as mensagens que ela ministrou, né? Tudo isso relacionado. Essas páginas são totalmente personalizáveis, então eu posso deixar esses cards, por exemplo, maior, menores, né? Vou deixar aqui, grande, por exemplo, ficou mais fácil de eu enxergar. Então, a equipe pastoral, você poderia listar todos esses pastores, as informações pessoais deles, porque essas informações podem ser muito úteis no dia a dia, para você saber o aniversário de um pastor, para você saber quanto tempo de ministério ele já tem, pode ser datas, por exemplo, de quando ele foi ordenado ao ministério, pode ser data de quando ele começou a exercer esse ministério na sua igreja. Então tem bastante coisa legal que você pode usar para personalizar aí o seu painel. Na equipe ministerial seria basicamente a mesma coisa, né? A gente tem aqui a pessoa e o ministério que ela cuida,
Então o Marcos cuida do louvor, o Rodolfo cuida dos jovens de ensino, e assim como o pastor, eu consigo ter, por exemplo, aqui os dados no Marcos, né, do Rodolfo, de todas as pessoas. Poderia ter a data de ordenação, a data de nascimento, o estado civil, se é casado, se é solteiro e assim por diante. Então, novamente, todas essas informações. E esses dados, eles podem ser, novamente, cruzados para criar novos dashboards, novas tabelas aí dentro da sua organização. Eu posso fazer a mesma coisa para voluntários, então aqui eu tenho um painel com todos os voluntários aqui da nossa igreja, eu já consigo saber o nome deles, os ministérios que eles servem, né? Poderia ter, por exemplo, aqui ó, o telefone para eu entrar em contato direto com essa pessoa, né? Produzir uma fotinha legal deles com a camiseta do ministério e assim por diante, para você alimentar aí o seu Notion. E uma das coisas bem legais da gente fazer também aqui no Notion é uma gestão de documentos, de atas, coisas da secretaria, né? Como eu falei para vocês, o Notion é muito personalizável, então a gente pode até usar widgets que são terceiros, né? Existem alguns sites que a gente pode utilizar que geram esses plugins e essas adições aí para o Notion para que você possa personalizar o seu conteúdo. Então eu posso criar, por exemplo, aqui uma lista de documentos com modelos de documentos, né, certidões, convites, cartas de desligamento, de recebimento, deixar tudo isso pronto e depois inclusive anexar isso dentro de um painel específico aqui para que seja localizado. Se eu quiser saber, por exemplo, a informação sobre um membro da igreja, eu poderia pesquisar o nome desse membro e ele iria me trazer esses resultados, né? A gente pode fazer uma parte de memorandos internos, então, por exemplo, como que você dispara aí para sua equipe quando tem um novo membro de trabalho, quando tem as escalas, né? Você pode fazer da forma com que você achar melhor aí e criando essas subpáginas com essas informações. Uma outra coisa bem legal para você fazer aí na parte de dashboard de secretaria é o que eu criei aqui em procedimentos importantes. Então, quando a gente tem procedimento nas nossas igrejas, tudo vai sair um pouco mais padronizado. Para isso, você precisa documentar tudo aquilo que você tem que fazer em determinadas situações. Então, aqui a gente criou, né, simulações. Então, o que eu faço quando um membro falece? O que eu faço quando eu tenho uma assembleia ordinária ou extraordinária? Quando eu tenho eleição de oficial? O que eu preciso levar em consideração quando eu vou contratar um novo membro para a equipe? O que eu faço quando é formatura de cursos e assim por diante? Criando páginas, né? Eu posso colocar aqui, por exemplo, o que eu preciso levar em consideração quando eu vou contratar alguém na minha equipe, né, para integrar aí o meu time. Eu posso fazer aqui o que eu posso e o que eu preciso fazer sobre o recebimento de membros e assim por diante. Então você consegue criar os procedimentos e isso fica documentado para qualquer pessoa, seja pessoas que já trabalham na igreja ou pessoas que vão integrar a sua equipe, né? Então vira uma central de ajuda para que todo mundo tenha esses mesmos procedimentos. Outro uso bastante legal, pessoal, atas de reunião. Então eu separei aqui, por exemplo, reuniões administrativas e reuniões pastorais, né? Vou clicar aqui em reunião pastoral, por exemplo, e aí eu vou ter, por exemplo, uma ata da reunião do dia 2 de setembro. Eu posso ter diversas páginas aqui dentro, organizar por mês. Eu posso fazer calendários e colocar essas atas dentro dos calendários para ficar mais fácil. Eu posso vincular os pastores que participaram dessa reunião e assim por diante. E da mesma forma eu posso fazer isso com as reuniões administrativas. Então tudo que for tratado aí nessas reuniões administrativas. Dá para ver, pessoal, que o Notion é uma ferramenta bastante legal e tem muita coisa boa para a gente aprender aí nos próximos dias. É isso, pessoal, eu espero que você tenha gostado do vídeo e de ver como o Notion pode te ajudar aí no dia a dia na sua igreja. Se você quiser aprender a como criar do zero um painel, um dashboard desse para sua igreja ou para uso pessoal, escreve aqui nos comentários, eu quero aprender sobre o Notion.
E se você tem alguma dúvida ou sugestão, já deixa aqui no comentário. Quem sabe a sua dúvida ou sugestão não vira um vídeo aqui pro canal. Não esquece de se inscrever no nosso canal, ativar todas as notificações para não perder nenhum conteúdo e compartilha com aquele seu amigo que pode usar o Notion também no seu dia a dia. Eu espero te ver no próximo vídeo e vamos juntos tirar a sua igreja do papel. Até mais!